Muito bem. Vamos fazer então o circuitinho. Coloquei ele aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Vou tirar minha cara daqui para eu ter mais espaço, tá? Deixa eu fazer isso aqui que eu fico com mais espaço para mim aqui. Eu não sei como é que é para você que está vendo. Mas vamos lá. Muito bem. Primeira coisa que a gente faz é a resistência equivalente. Você já entendeu aí, né? Que 6 mais 2 fica 1 de 8. 8 com 8, 1 de 4. 4 com 4 fica 1 de 2. 8 com 2 fica 1 de 10. Até aí tudo bem, né? Fica 1 de 10 aqui. 6 com 4 vai ficar 1 de 10 aqui. 10 com 10 aqui fica 1 de 5. 5 com 5 fica um resistor equivalente de 10. Até aqui você falou que você fez, né? Então, se eu fizer URI, eu vou descobrir que a minha corrente, ó, 80 volts, a resistência equivalente é 10 vezes I. Então, vai ficar 8 amperes de corrente. Então, eu sei que aqui está subindo 8 amperes de corrente, ó. Tá bom? 8 amperes aqui. 8 amperes. Beleza. Tem 8 amperes passando nesse cara aqui, ó. Aqui está passando 8 amperes de corrente. No resistor de 5. Agora, a DDP, ó, a corrente não fica no resistor, né, quando é em série. Mas a DDP fica. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui é 0 volt. Aqui embaixo é tudo 0 volt. Ganhei 80 volts, então aqui em cima 80 volts. Então, se eu fizer URI, lembra que URI, né? Vou fazer aqui, ó, vou fazer o primeiro certinho, ó. Eu vou descobrir a DDP que vai ficar nesse resistor, ó. Qual DDP está ficando aqui em cima, nesse resistor? Então, tenho 5 de resistência e está passando 8 amperes de corrente nele. Então, 5 vezes 8, 40 volts. Então, está ficando 40 volts aqui. Eu tinha 80 menos 40, então nesse ponto eu tenho 40 volts. Agora, para descobrir, porque a gente tem que chegar ali no ponto A, né? Eu teria que saber qual corrente está vindo para cá e qual corrente está descendo. Você não pode olhar os resistores dessa forma. Você tem que olhar o equivalente, como se fosse assim, ó. Vou refazer esse desenho. Então, sai daqui, passa para o primeiro resistor. Aqui vai ter um equivalente que vale para isso tudo, ó. Então, seria, ó, 6 mais 2 é 8. 8 com 8 é 4, né, paralelo. 4 com 4 em paralelo fica 1 de 2. 8 com 2 fica 1 de 10 aqui, percebe? E aqui 6 com 4 fica 1 de 10 também. É assim que a gente analisa para saber qual o valor da corrente, tudo bem? Então, se eu tenho 8 amperes vindo aqui, aqui vai dividir no meio, porque os resistores são iguais, vai ficar 4 amperes para esse, 4 amperes para cá. Então, aqui está vindo 4 amperes. E aqui está vindo 4 amperes. Se eu sei que está passando 4 amperes de corrente nesse resistor, eu sei que DDP que está ficando aqui. 6 vezes 4, que é URI, né? É 24. Então, aqui está ficando 24 volts. 40 menos 24, então já achei no ponto A, ó. Aqui eu tenho 16 volts, ok? De corrente. Ah, nesse cara aqui, só para saber, ó. Tá ficando quanto? Tá ficando 16. Por quê? Porque aqui é 0. 16 e aqui é 0. Então tem que ficar as 16 aqui. Beleza? Aí você vê que bate, né? Ó. Porque tá passando 4 amperes. Aqui tá passando 4 amperes também, ó. 4 vezes 4, 16. Tá vendo? 6 vezes 4, 24 volts que a gente fez ali em cima. Beleza. Tá descendo 4 amperes aqui. Quanto de DDP vai ficar nesse resistor aqui? Se tem 40 volts aqui, tá descendo 4 amperes, 4 vezes 8, 32 volts. Ah, professor, então quer dizer que eu tinha 40, ficou 32 aqui, quer dizer que nesse ponto aqui eu vou ter somente 8 volts, é isso mesmo? É. Então aqui é 8 volts,
porque não tem nada, só que aqui não é 8 volts, ó. Eu tenho que descobrir o do B. Para eu descobrir o do B, eu tenho que saber qual é a corrente que está passando, porque aqui está descendo 4, mas a corrente aqui vai dividir, né? Ó. Vai vir corrente para cá, corrente para cá, corrente para cá. Então agora eu vou pegar só esse pedaço para a gente mexer, só esse pedacinho aqui, ó. Lembra que corrente a gente tem que olhar a parte equivalente, né? Então vamos lá. Só aquele pedacinho, olha só, você tem 6, 2, 6 e 2 dá 1 de 8, né? 8 amperes. Aqui tem 8 amperes. E aqui tem 4 amperes. 4 amperes não, resistor, né? Ohms. Então vai ficar o seguinte, 8 com 8 fica um resistor de 4. Um resistor só de 4. Tá aqui. Então, se você tem um resistor de 4, olha só, e um de 4, aqui você já entendeu que a corrente que vai chegar aqui, ó, isso aqui tudo dá 4, entende? Então, a corrente que vai para isso tudo tem que ser a mesma que está vindo para esse lado. Se está descendo 8 aqui, 8 amperes de corrente, e eu vou dividir igual, porque os resistores são idênticos, né? Vai ficar, concorda? 2 amperes aqui e 2 para eu dividir com o restante. Só que na hora que eu for dividir, eu vou ter 2 resistores de 8, né? Porque se eu somar esses dois, vai ficar um de 8 aqui e um de 8 aqui, percebe? Então, concorda? Ó, aqui tem que passar o dobro de corrente que está passando nesses dois. Então, aqui passa 1 ampere e aqui passa 1 ampere. Então, Joe, é o seguinte, esses 4 amperes desce aqui, chega 4 amperes aqui de corrente, aqui vai 2 amperes para esse lado, aqui vem 1 ampere e aqui vai 1 ampere. Para terminar, vai ficar o seguinte, olha só, 1 ampere vezes 6 vai dar 6 volts aqui. Se eu tinha, quantos volts eu tinha ali no ponto? 8. 8 volts menos 6 volts, então aqui no ponto B eu tenho 2 volts. Beleza? Aí você percebe aqui, ó, tá vindo 1 ampere, todo mundo você consegue pegar. Por quê? Se tá vindo 1 ampere aqui, ó, 1 vezes 2, 2 volts. 2 volts menos 2, 0. Tá vendo que bate, ó? Ah, 1 vezes 8, 8. 8 volts menos 8, que ficou aqui, ó, 0. 2 vezes 4, né? 4 aqui, né? Esse 4, né? Vai dar 8 volts. 8 menos 8, 0. Só que a resposta da pergunta é, qual é DDP entre AB? A DDP entre os pontos AB, 16 menos 2, diferença de potencial. Então, 16 menos 2 vai te dar 14 volts, beleza? Então, 14 volts é a resposta. Tranquilo? Então, bons estudos aí.